Olá, eu sou o Pastor Leonardo e hoje eu quero conversar com você sobre Halloween. Afinal de contas, todo ano essa data vai chegando e eu já posso imaginar as conversas dentro de casa. E provavelmente você já deve estar um pouco cansado das posições normais. Você vê vídeos, você vê palestras de pessoas quase que fazendo com que você fique com muito medo disso, aterrorizado, falando de rituais, falando de satanismo, ocultismo. E você fica espantado com aquilo e não sabe se posicionar. Por outro lado, você vê pessoas que relativizam, que está tudo bem, não tem nenhum problema. E você, muitas vezes, como pai, dentro de uma família, não sabe como conversar com seu filho sobre isso, porque você percebe que precisa haver um ponto de equilíbrio, que a gente não precisa ser tão extremado, metendo medo nas pessoas, mas a gente também não deve ser aquele tipo de pessoas que vai se conformando e formatando com qualquer tipo de experiência que não vem nem do nosso país. Sobre o Halloween, você já deve ter percebido que eu não quero simplesmente falar de rituais ou quais são os rituais ocultos por trás do Halloween. Basta a gente saber que é uma festa que tem um sentido espírita. O pano de fundo dessa festa tem um conteúdo de espírito, dos mortos. É uma festa que nasceu nos arredores da Irlanda com os druidas, aqueles magos, né? Aqueles bruxos disfarçados. Então é uma festa das bruxas, é uma festa que tem uma relação com a cultura dos mortos, digamos assim. É importante também saber que essa festa nasce de uma realidade que um dia lá no passado era um tipo de culto e com o passar do tempo essa festa deixa de ser um culto e hoje, quando as pessoas participam desse movimento cultural, elas estão celebrando e muito pouco, ou a minoria das pessoas estão fazendo alguma relação religiosa. Então a maioria das pessoas já abandonaram esse sentido original relacionado ao culto e simplesmente está querendo viver um momento de confraternização, de estar junto. É um momento que o comércio lucra, então tem toda uma festividade, essa coisa de interação social e as pessoas muitas vezes querem fazer parte. E provavelmente o seu filho quer fazer parte disso porque ele quer estar junto com os amigos. Então, de um lado tem esse pano de fundo místico e do outro lado tem esse movimento de querer estar junto com pessoas. E desse lado a gente entende que realmente não tem nada demais querer estar junto com pessoas. Mas eu quero que eu te ajudar a considerar algumas coisas para você pensar e saber conversar com seu filho pequeno, porque talvez ele te peça: pai, posso me vestir de abóbora do Halloween? Pai, posso me vestir de bruxa? Pai, posso me vestir de morto? E o que você vai responder por isso? Por isso, que para que cada ano que chegue essa data você não seja sempre pego por um certo constrangimento e dando respostas que você nem mesmo acredita, é muito importante que a gente consiga chegar num lugar onde o seu coração se acalme e você possa ter uma conversa com seu filho ou então com os membros da sua igreja, com seus amigos. Às vezes você já é jovem, você entende que não é uma boa e de repente você quer falar com seus amigos e você não sabe o que falar. Essa conversa então é para te ajudar nesse seu desejo de conversar com as pessoas. O ponto de partida é que a gente está falando de uma cultura americana que divulga isso ou que vive isso de uma forma muito intensa. Então os valores americanos estão muito impregnados nisso. Desde criança pequenininha, ela já é ensinada a vender limonada na frente da casa para ganhar dinheiro. E o Halloween é um dia onde que essa criança americana, que é sobrecarregada com uma série de coisas, é um dia que ela tem para extravasar. É um dia que essa criança tem para descansar e viver em sociedade. Então, infelizmente, eu gostaria que fosse ao contrário, mas a gente não pode afirmar que cristãos americanos não participam dessa festa. Não é verdade, porque muitos cristãos americanos participam sim dessa festa, porque ao olhar para essa festa, enxergam mais os valores americanos do que esse passado do Halloween. Então, seria o nosso desejo e seria mais interessante que nenhum cristão participasse, mas a gente sabe que na verdade não é assim. Então, primeira coisa, por favor, não ache que você, com a sua opinião, vai controlar, porque cada cristão é responsável por si mesmo, nós somos livres. Então a gente não tem esse poder, a gente não tem essa força. Mas se isso está dentro de uma realidade de uma cultura americana, desse jovem que desde pequeno é chamado para ser empreendedor, com muita responsabilidade, ele tem um day off, que é um dia do descanso, é um dia para ele extravasar um pouco. Essa realidade não faz parte dos nossos pequenos. A nossa cultura não traz essas ferramentas. E quando você importa uma festa que já teve um passado de um culto místico, de um culto esotérico para as bruxas e para os mortos, e a gente não tem esse pano de fundo da cultura, isso onde está o vazio, quando isso vem de lá, ela vem com um formato.
Então, pensa que nesse formato tem dois gomos nesse formato. O primeiro é o formato que está relacionado com um culto, que isso está ficando cada vez mais distante. O segundo gomo tem a ver com essa realidade cultural. Então, quando a gente transporta isso para o Brasil, esses valores culturais americanos não estão presentes no brasileiro. A criança brasileira não pensa como a criança americana. Por isso que muitas vezes o cristão, pensando nisso lá nos Estados Unidos, ele deixa o seu filho ir, porque ele está enxergando essa via cultural. Então, ele deixa o seu filho. Agora, imagina, transportou de lá, veio para cá, para o Brasil. Aqui no Brasil não tem esse gomo. Então, o que acontece? Fica com um gominho lá do culto antigo, mas não tem o gomo cultural americano. Se isso está vazio, isso vai ser preenchido com o quê? Com a superstição brasileira. E aí a gente tem um problema maior. Então a festa do Halloween acaba sendo incrivelmente pior do que a festa da Halloween nos Estados Unidos. Porque a gente não tem valores culturais dos americanos para preencher essa lacuna. Então a gente vai acabar preenchendo com valores da superstição do nosso povo. Porque o nosso povo é um povo supersticioso. Então isso vai piorar o processo. A frase, então, marcante é doce ou travessura, porque eles vão, essas crianças que estão acostumadas a tentar ganhar o seu próprio dinheirinho, agora eles estão libertos dessa obrigação de produzir, de serem os melhores, de serem os vencedores, de ter que lidar com o peso que existe na cultura americana de não ser o loser. O loser é o perdedor. Então agora ele pode pedir o doce e ele não se esforça pelo doce. E agora é a forma que ele tem de se vingar. Ou você me dá um doce ou eu apronto uma travessura. Então é um dia que faz sentido dentro de uma cultura que não é a nossa realidade. Então, na cabeça do brasileiro, doce ou travessura vai significar uma coisa incrivelmente diferente e tem tudo para dar errado. Halloween, então a gente está brincando com o quê? Dia dos Mortos. Por que um cristão vai brincar com o Dia dos Mortos? E essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. Então, se a gente tem a necessidade de... Nós somos seres sociais, a gente tem a necessidade de estar juntos, de festejarmos juntos, de brincar, e o crente realmente não precisa ser alguém que se isola de tudo. Concordo, entendo isso. Mas a gente está brincando de quê? Brincando de mortos? Brincando de bruxas? A pergunta que eu faço para você... Por que a gente vai brincar de mortos? Ou por que a gente vai brincar com os mortos? Mas você talvez ainda traga um último argumento, e eu quero falar desse último argumento. Pastor, eu sei que existe só um Deus, que todas essas coisas de bruxa, de mortos, isso é tudo invenção, não existe outro Deus, só existe um Deus. E eu não me deixo atingir, então eu consigo ir na festa do Halloween, isso não me abala, isso não me atinge, isso não me afeta a minha fé, isso em nada me constrange, eu não me sinto menos espiritual. E aí eu quero deixar essa conversa para você que pensa assim. Eu quero citar para você o texto de 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 11. E o texto diz assim: assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra os seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, você peca contra Cristo. E eu quero que você pense nisso, porque talvez você entenda realmente, não existe nenhum outro espírito maior do que o meu Deus, e eu posso fazer o que eu quiser, na hora que eu quiser, e do jeito que eu quiser, e nem nada me afeta a minha fé. Entendo. E acredito até que a sua fé possa ser forte o suficiente para ir em vários lugares mais suspeitos. Acredito que isso seja possível, mas a Bíblia tem uma coisa para dizer para você. Quando você, em nome da sua consciência, acaba ferindo e confundindo um irmão que tem uma consciência mais fraca que você, alguém que Cristo morreu para libertar ele dos poderes das trevas, quando você usa a sua consciência como desculpa para viver a sua vida do jeito que você quiser, porque você esquece que você vive em comunidade, o texto bíblico está dizendo que você está pecando contra Deus. A sua liberdade não é desculpa para viver a sua vida do jeito que você quer. Halloween devia ser um dia, então, onde a gente não usa a nossa consciência, a gente não usa a nossa liberdade cristã para fazer com que o nosso irmão, que não tem essa percepção, que não entende todo esse contexto cultural, para que a gente não fira, para que a gente não sirva de pedra de tropeço para pessoas que talvez não tenham um entendimento tão profundo como o seu. Então eu quero que você pense em Halloween em 3 passos. E esses 3 passos podem te ajudar que essa data não se transforme em uma coisa difícil para sua comunidade, para os seus amigos e até para os seus filhos. O primeiro passo:
A nossa cultura está muito distante. Esse lugar onde vai ficar vazio dos pensamentos e os valores daquela, quando chegarem aqui, vão ser preenchidos com novos valores. E os valores da cultura brasileira são supersticiosos. A tendência é que o Halloween se torne uma festa cada vez mais consumista e cada vez mais supersticiosa. Se a gente pudesse evitar disso, é incrivelmente saudável para você, para os seus filhos e para os seus amigos. Segundo passo, Halloween precisa ser entendido a partir da perspectiva da necessidade que cada ser humano tem de viver em sociedade, de estar com os amigos. Agora a pergunta que eu faço, você tem amigos? Será que você só pode viver com seus amigos no Halloween? Será que não existe nenhuma outra oportunidade para que você esteja interagindo, vivendo de forma social? Você não precisa se desesperar por causa de uma data. Você vai ter inúmeras oportunidades para estar com seus amigos. Não é porque uma data você não pode estar que você não pode compensar em outras datas. Senão você não tem necessidade de se afligir apenas por causa de uma data. Esse é o segundo passo. E o terceiro passo, Halloween é uma ótima oportunidade para usar a sua liberdade cristã de uma forma consciente, de forma que você não seja pedra de tropeço na vida do seu irmão que tem mais fragilidade de consciência, que ainda não entendeu tudo que você entendeu. Então, celebre o Halloween como um crente. Pastor, o que você quer dizer? Não use a sua liberdade para fazer o seu irmão tropeçar. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, clique aqui no link da descrição, compartilhe com seus amigos da igreja, para que cada vez mais pessoas possam ser abençoadas pelo conteúdo que é bíblico e que tem o ideal e o objetivo de edificar a igreja brasileira. Que Deus te abençoe.